Jair Messias Bolsonaro pediu ali para que sua defesa solicitasse ao ministro Alexandre de Moraes a revogação da sua prisão domiciliar. A gente já sabe que parte da alegação que eles trazem é que, como o Bolsonaro não está na lista dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República, no caso da ação do Eduardo Bolsonaro, junto com o Paulo Figueiredo, para poder obstruir o processo do próprio Jair Messias Bolsonaro e para coagir a justiça, não caberia mais a aplicação da prisão domiciliar. E aí a gente precisa lembrar que a prisão domiciliar, no caso do Bolsonaro, ela não está aplicada meramente porque ele teria agido junto com o filho e com o Paulo Figueiredo para tentar obstruir a justiça e coagir a justiça, não, tá? Se dá por outros motivos, por descumprimento, inclusive, de outras medidas cautelares diversas da prisão. Quem acompanha aqui o meu trabalho na internet, lá no canal Historiador, na revista Fórum, na TVT, vai lembrar que eu já tinha citado, eu já venho citando, na verdade, isso aqui na internet há mais de um ano, que o PP, ou melhor, que o presidente Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele estava descumprindo diversas cautelares e que já deveria ter a sua prisão preventiva decretada. Para quem não sabe o que são medidas cautelares diversas da prisão, elas estão presentes lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, que é mais ou menos o seguinte: são medidas que a justiça toma e fala o seguinte, ó, para que você não seja preso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai implementar outras medidas alternativas à prisão. Mas se você descumprir essas medidas, tá? Você vai ser preso. E aí tem as restrições ali, né? Não poder deixar a comarca, não se encontrar com outros investigados, ter de entregar o seu passaporte, enfim, tem várias restrições. Bolsonaro descumpriu reiteradamente várias dessas restrições. Se fosse qualquer outro preso, como é o caso, por exemplo, do Braga Neto, do Mário Fernandes, estava no chilindró, do Marcelo Câmara, estava no chilindró. Como foi o Bolsonaro, na minha análise, inclusive de forma errada e exagerada, se foi postergando, se foi permitindo que ele fizesse o que quisesse aqui, fizesse o que quisesse acolá, até chegar na situação grave de colocar a tornozeleira eletrônica e empurrar ele para a prisão domiciliar. E aí, meu amigo e minha amiga, ele solicitou, né, a defesa dele solicitou ao ministro Alexandre de Moraes revogação da prisão domiciliar. E ele não conseguiu ter ali o seu pedido atendido, primeiro. Não existe restrição para ele ter atendimento médico, que é uma das alegações, porque se falou o seguinte, não, a gente quer que seja revogada a prisão domiciliar por causa desses critérios técnicos que supostamente não se preenchem mais e porque a situação de saúde do Bolsonaro está agravada. Inclusive, a gente queria pedir a inclusão de uma médica nova na lista de médicos que atendem o presidente Bolsonaro, como eles chamam, tá? O presidente Bolsonaro. E aí o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Primeiro, recebeu ali o pedido da defesa do Bolsonaro, né, que diz que a situação do soluço piorou, pediu inclusive que se acrescentasse na lista de especialistas que cuidam do Bolsonaro uma médica chamada doutora Marina Graziontini Panzonini, e a alegação da defesa em parte do pedido traz o seguinte: o ingresso da profissional se faz necessário em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito. Ou seja, os advogados alegaram que, como a situação do Bolsonaro de saúde é grave, precisava incluir essa médica nova aí na lista de profissionais que cuidam da saúde dele. E qual que é a estratégia do Bolsonaro na minha análise? Vou contar já, mas vamos ver o que o ministro Alexandre de Moraes respondeu, né? Primeiro, ele negou, como eu disse, a revogação da prisão domiciliar, atendeu ao pedido da defesa, aceitou colocar a doutora Marina Graziontini Panzolini na equipe do Bolsonaro e ainda deixou o seguinte aqui, ó, para calar a boca de qualquer um desses bolsonaristas aí que alegam que o ministro Alexandre de Moraes está perseguindo o Bolsonaro. Olha lá o que ele disse ali, ó, na decisão tomada por ele, ó. Autorizo as visitas da médica Marina Graziontini Panzolini sem necessidade prévia de comunicação com observância das determinações legais e judiciais fixadas. Traduzindo claramente, não precisa de autorização judicial para o médico visitar ele. O médico pode visitar. Não é ela que é a nova médica que vocês querem incluir na lista? Vamos incluir. Ela vai poder visitar ele sem problema nenhum. Inclusive, nem precisa pedir autorização, nem precisa me avisar, nada. É só seguir, inclusive, as determinações que já existem. Olha que ironia, né? Que já existem para a visita do médico.
E aí os aliados do Bolsonaro, né, os advogados falaram, não, mas e se ele tiver algum problema de saúde e precisar ir para o hospital? Alexandre de Moraes foi lá e já se antecipou. Tá aqui, ó. Havendo necessidade, o réu está autorizado a receber qualquer tratamento médico em seu domicílio, da mesma maneira que poderá ser internado nos casos de urgência, sempre com obrigatoriedade de comunicação do juiz em até 24 horas, diz a decisão. Traduzindo, ó, ele pode ser atendido pelos médicos a qualquer momento na casa dele. Se ele tiver uma situação grave, muito grave, que precisa ir para o hospital, ele pode ir para o hospital também, não precisa de autorização judicial. Ele só precisa comunicar em até 24 horas a ida e o porquê que ele foi. Mas, Carlito, não existe risco de ele fugir, não? Nesse caso, não, porque ele é monitorado por tornozeleira eletrônica e por policiamento na casa dele. O Bolsonaro está sendo monitorado, não só por tornozeleira eletrônica, mas pela Polícia Federal. Então, se ele precisar sair para ir no hospital, por exemplo, a polícia vai acompanhar ele. A tornozeleira eletrônica vai estar sendo monitorada. Mas por que, Carlito, que eles estão tentando criar essa situação envolvendo o Bolsonaro? O que é que estaria por trás na sua análise aí, dessa história toda, envolvendo a piora no estado de saúde do Bolsonaro e estas alegações ali de que ele precisa passar por um tratamento médico assim, um tratamento médico assado? Alguns dias atrás saiu uma matéria em veículo da mídia tradicional falando que a própria defesa do Bolsonaro já trabalha com a hipótese de ele ser preso no regime fechado. Lembrem vocês, no mês de setembro, quando o ministro Alexandre de Moraes proferiu a sentença do Bolsonaro de 27 anos e 3 meses, ele falou que a sentença deveria ser cumprida inicialmente no regime fechado, ou seja, na cadeia, no chilindró. Muita gente apontou que poderia ser na carcerária da Polícia Federal, outros falaram que poderia ser na instalação das Forças Armadas, outros disseram que seriam na Papuda, em uma ala separada, que inclusive essa possibilidade é real, tá? Quando a gente citou em alguns canais aí que eu passei a possibilidade do Bolsonaro ir pra Papuda, disseram que eu estava inventando fake news, que eu estava mentindo, e não. Existe a possibilidade não só dele, como de outros presos que já foram condenados cumprirem a pena no mesmo lugar em Brasília, na Papuda. Mas eles não ficariam junto com os demais presos. Eles ficariam em uma ala separada, que tem sido chamada inclusive de ala dos golpistas. Mas por que, Carlito, que a defesa do Bolsonaro está criando essa tese de que ele está pior de saúde, que a situação dele não está boa, que isso e que aquilo? Eles estão tentando cavar, meus amigos e minhas amigas, a autorização para que o Bolsonaro, agora já no final de outubro, início de novembro, quando vai sair a sua sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, não terá mais nenhum tipo de recurso para o Bolsonaro, ele já estará condenado finalmente. Eles estão tentando fazer com que o Bolsonaro cumpra a sua pena em casa, alegando que a situação de saúde dele é muito grave. E o que é que eles estão utilizando para isso, Carlito? Eles estão utilizando a Lei de Execução Penal, que nós chamamos no direito de LEP. Por quê? No artigo 117 da LEP, fala sobre a substituição do indivíduo que cumpriria a pena no regime, ali está escrito aberto, mas pode ser no regime fechado, para a conversão da prisão no regime domiciliar, ou na sua residência, ou residência particular. A LEP fala no seu artigo 117 que apenas os indivíduos condenados ao regime aberto conseguem ali a conversão, né, o benefício do regime aberto, ou melhor, do regime de cumprimento da pena na residência particular. Porém, já existem entendimentos do Supremo Tribunal Federal que se pode aplicar isso para condenações em regime semiaberto e no regime fechado. Por via de regra, como é que se dá a condenação no regime fechado, regime aberto e semiaberto, Carlito? A lei estabelece geralmente a seguinte regra: pessoas que têm condenação de 0 inferior a 4 anos, elas geralmente cumprem a pena no regime aberto. Eu estou explicando geralmente porque, claro, todas essas regras têm exceções que levarão em consideração o histórico do condenado, enfim, outras questões. Mas, em via de regra, condenações de 0 inferior a 4 anos, regime aberto. A pessoa, em tese, não vai para a cadeia. Condenações superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos, o indivíduo vai para o chamado regime semiaberto. É aquele regime que o indivíduo pode sair da cadeia para estudar, para trabalhar, mas precisa ser recolhido no sistema carcerário à noite. Condenações superiores a 8 anos, essa, em via de regra, o indivíduo começa o seu cumprimento no regime fechado.
E o Bolsonaro está tentando aplicar para ele ali, ó, o entendimento de quando se pode acontecer a conversão da prisão, do cumprimento da pena do regime fechado. Lembre, está escrito aberto ali, mas já expliquei para vocês que já tem entendimento que se pode aplicar esse mesmo artigo 117 em casos de condenação em regime semiaberto ou condenação no regime fechado. E ele está tentando aplicar aqui para ele, ó, esses incisos. Ó. Por quê? Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário do regime, entenda no caso fechado também, porque você tem esse entendimento, em residência particular, quando se trata de, inciso 1º, condenado maior de 70 anos, ou seja, Bolsonaro tem mais de 70 anos, mas este critério apenas não deve ser considerado para que ele seja levado para o regime domiciliar. Afinal, o próprio presidente Lula, quando foi preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, tinha mais de 70 anos e ficou 580 dias preso. E aí, como ele sabe que só esse critério não vai ser suficiente em tese, eles estão tentando colocar o critério do inciso 2º, que diz o seguinte ali, ó, o condenado que é acometido de doença grave. E entenda-se como doença grave para ser um motivo para se converter essa prisão do regime fechado para o regime domiciliar, a doença grave que o seu tratamento estará comprometido se o indivíduo for colocado no regime fechado. O problema do soluço do Bolsonaro não é algo aparentemente grave, a não ser que ele revele que está com câncer grave em algum lugar ou com a doença muito mais grave do que a gente imagina que ele tenha. Esses médicos que atendem ele vão gerar um relatório, vão apresentar exames e vão recomendar que ele cumpra a pena em casa, por exemplo. A justiça automaticamente acolhe isso, Carlito? Não. É montada uma junta do Estado para analisar os documentos, né, os relatórios médicos, os exames e o próprio paciente. Se você perguntar para mim hoje se esta condição de soluço que o Bolsonaro tem, que lembremos, um dos médicos que atendeu ele há cerca de 3 semanas atrás, em entrevista assim que deixou a residência do Bolsonaro, fez questão de frisar que os episódios do soluço acompanham o ex-presidente desde antes da facada que ele tomou em 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora. Ele passou todo o governo dele já com a facada e era com a saúde perfeita. Agora que tá para ir pro Chilindró, que é alegar que o estado de saúde dele é muito grave, então não será automático, tá? Não será automático. Agora, eu preciso ser honesto com vocês também, que é o seguinte. Claro, se a junta médica do Estado constatar que o problema de saúde dele realmente é mais grave do que meramente o soluço, aí, meu amigo e minha amiga, é a gente ter de entender que a lei tem de ser aplicada, inclusive para Bolsonaro. Aí ele poderia sim cumprir a pena no regime domiciliar. Mas a gente vai saber isso nas próximas semanas, porque a condenação transitada em julgado dele deve acontecer ainda entre o final agora de outubro e início de novembro, e já vai se ter ali expedido contra ele o mandato de execução da sua pena. Comenta aí o que é que você acha que vai acontecer, se você também, assim como eu acho que ele está tentando criar uma situação para que ele não seja preso no regime fechado, e se você acha que as autoridades brasileiras vão simplesmente cair nessa, como a gente fala aqui no Nordeste, né, entre aspas, garoba do Bolsonaro.